A Constituição da República Brasileira de 1988 optou pela forma federativa de Estado e definiu como entes federativos a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal. Por essa razão, existem várias esferas de governos distintas, cada qual com competência para elaborar e aplicar leis. A União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal são entidades autônomas que fazem parte da nossa federação. Cada qual detém a prerrogativa de exercer poderes sobre determinado território. A forma federativa foi adotada no país fundamentalmente por causa da sua dimensão continental, como dizem alguns, evitando então que houvesse uma concentração acirrada em torno de uma única esfera de governo. Além disso, o Brasil é marcado por forte miscigenação cultural e requer, então, governos com maior capacidade de entender cada uma das particularidades que compõem o povo brasileiro. Temos, então, centros legitimados de poder com autonomia na União, nos estados, nos municípios, em cada município e no Distrito Federal. Cada um dos chamados entes federativos representa uma estrutura democrática de poder. É por isso legítima sua capacidade de identificar as questões de interesse público e estabelecer as prioridades a serem atendidas, além da forma de atuação junto à comunidade. Tudo isso é denominado autonomia das entidades federativas, como diz o artigo 18 de nossa Lei Maior. No Estado Federal Brasileiro, compreende-se que essa autonomia prevista no artigo 18 representa uma esfera de prerrogativas que nós vamos passar pontualmente a discriminar aqui. Em primeiro lugar, nós temos a chamada autonomia de organização. O município tem a sua lei orgânica, feita por seus representantes, que vai definir, então, essa lei orgânica, quais são as medidas e prioridades que o município deve ter em termos de organização. Nós temos também, por falar em representantes políticos, a autonomia política, pela qual a própria comunidade local escolhe os seus representantes, os prefeitos e vereadores. Temos ainda a autonomia financeira, razão pela qual cada ente federativo, e os municípios estão incluídos nisso, devem ter a sua receita própria, que assegure o exercício das suas atribuições. Por falar em atribuições, nós temos as autonomias em relação à legislação, autonomia legislativa. Cada ente federativo e cada município, portanto, detém a prerrogativa de elaborar normas dentro da sua esfera de competência, relacionadas aos interesses de sua comunidade. Nós temos ainda, por fim, a autonomia administrativa. Cada ente federativo, os municípios, portanto, devem ser responsáveis e capazes de organizar o próprio serviço público, a sua estrutura administrativa e os serviços que vão ser prestados à sua comunidade. Para bem exercer suas atribuições, cada esfera de governo deve ser capaz de compreender as suas peculiaridades e de construir soluções próprias para os seus problemas. De acordo com a Constituição, o município é quem decide o que é melhor para a sua comunidade e não sujeita cada decisão à aprovação ou concordância por parte das autoridades estaduais ou federais. Não podemos esquecer da participação popular junto ao governo local. A nossa associação já apresentou um projeto para assegurar a maior proteção dos moradores da nossa comunidade.